a criatura que agora ronca tranquilamente em algum lugar da sua casa, o formato do crânio dela, o comprimento das patas, a curvatura do dorso, é uma anomalia biológica, um erro matemático vivo que simplesmente não poderia ter surgido por um caminho evolutivo natural. Hoje, a gente vai destrinchar o absurdo genético que vai fazer você duvidar para sempre de tudo o que sabia sobre a evolução das espécies. E entender por que a história oficial da sinofilia mundial é uma fachada bonita, mas vazia. Se você assistir até o final, vai olhar para os animais de estimação aí da sua casa com um arrepio na espinha. Nos círculos científicos, existe uma teoria que diz o seguinte: quase todas as raças que conhecemos surgiram como se viessem do nada, no território da Inglaterra, num período assustadoramente curto, de 1850 a 1890. Pensa no tamanho disso. Para um lobo selvagem se transformar em algo que remotamente lembra um cão doméstico, a natureza precisou de dezenas de milhares de anos de adaptação contínua, mutações aleatórias e seleção brutal. A evolução trabalha sem piedade e, principalmente, de forma extremamente lenta. Cada mudança na estrutura da mandíbula, cada alteração nas proporções, exige a sucessão de centenas, se não milhares de gerações. E agora a ciência acadêmica pede para a gente acreditar que cavalheiros ingleses de terno sério, que não tinham a menor noção da estrutura do DNA, em apenas 30 ou 40 anos, criaram do nada centenas de formas biológicas completamente diferentes. Desde os minúsculos pugs de olhos saltados, até os mastins gigantes, os galgos e os bulldogs de focinho achatado. Alguns pesquisadores independentes consideram isso não apenas improvável, mas puro absurdo biológico. E para sentir essa discrepância, basta olhar para as pinturas antigas. As pinturas clássicas dos mestres europeus dos séculos passados causam uma verdadeira dissonância cognitiva. O que hoje chamamos com segurança de cães de raça pura, 200 ou 300 anos atrás, parecia completamente diferente. Os pugs nos retratos reais de gala têm focinhos longos e alongados e pernas altas e esguias. Eles se parecem mais com pequenos sabujos robustos do que com os animais atuais, ofegantes, com crânios achatados e deformados. Os Bull Terriers daquela época são vira-latas comuns, magros, sem a famosa cabeça oval que hoje é considerada o padrão. Nem costas curvadas, nem pernas anormalmente encurtadas, nem orelhas arrastando até o chão. A diferença entre o cachorro na tela de meados do século XVIII e a primeira fotografia nítida da virada do século XX é tão grande que parece que estamos diante de representantes de espécies diferentes. E isso não é um capricho acidental do artista. Do Império Romano até o início do século XIX, a aparência dos cães domésticos praticamente não mudou. Mosaicos antigos, tapeçarias medievais, gravuras do Renascimento, em todos os lugares, aproximadamente o mesmo tipo de animal, com focinho normal de lobo, orelhas eretas ou semi-eretas e corpo proporcional. Os séculos passam, as civilizações mudam, os impérios desmoronam e o cão permanece o mesmo. E então, de repente, chega meados do século XIX. Em um período insignificante, equivalente à vida de uma geração humana, dessa massa homogênea jorra uma fonte de anomalias, que são imediatamente preservadas com cuidado e chamadas de raças nobres. Como se alguém tivesse apertado o botão de avanço rápido, violando as regras básicas do funcionamento dos seres vivos. Nos dizem, é o milagre da seleção artificial. Mas isso não é uma excentricidade estética. Por trás dela está uma reestruturação de todo o organismo. E é aí que a anatomia entra em ação. Vamos pegar o esqueleto massivo de um mastim e, mentalmente, colocar ao lado o crânio minúsculo de um bulldog francês. A história oficial garante que essas duas criaturas, incompatíveis em termos de biomecânica, foram moldadas a partir do mesmo material de lobo em apenas uns 40 anos.
mas qualquer especialista em morfologia evolutiva confirmaria. Uma mudança radical no formato do crânio não é uma questão de estética, e sim um processo sistêmico complexíssimo que afeta o corpo inteiro. Ao encurtar o focinho, não dá simplesmente para cortar um osso. É preciso reconstruir todo o sistema respiratório, alterar o ângulo das vias nasais, redistribuir o palato mole, reduzir a mandíbula com tanta precisão que todos os 42 dentes entrem sem se torcer, e deslocar as órbitas oculares para novas posições. Na natureza, mudanças estruturais desse tipo exigem milênios de ajustes graduais, para que cada geração consiga, no mínimo, respirar e engolir comida. Tente fazer isso de forma abrupta, cruzando de maneira grosseira cães de focinho curto, e já na segunda ou terceira etapa, você vai obter uma prole 100% inviável. Mas na Inglaterra do século XIX, essas leis inabaláveis pareciam ter parado de funcionar. Mutações complexíssimas se fixavam com precisão cirúrgica, como se alguém já soubesse o resultado de antemão e conduzisse o processo seguindo uma régua genética invisível. Pegue o Dachshund. Para conseguir patas extremamente curtas e grossas, com uma coluna longa e pesada, é preciso fixar uma mutação perigosa de nanismo ósseo. Mas só as patas curtas não bastam. Os órgãos internos têm que se adaptar na hora à caixa torácica alongada. A medula espinhal não pode ser comprimida sob a carga das costas alongadas. E o coração precisa bombear sangue numa geometria corporal completamente nova. Isso é uma reestruturação total em nível celular. E se você adicionar a aritmética simples da reprodução, o mito da seleção feita por fazendeiros vai pelos ares. Vamos calcular com frieza. O pico da formação ativa de raças cabe exatamente em 40 anos. Um cão atinge a maturidade entre 1 e 2 anos, ou seja, nas condições mais favoráveis, os criadores tiveram entre 20 e, no máximo, 40 gerações. 20 gerações para transformar um animal proporcional comum em um gigantesco São Bernardo, ou em um minúsculo Yorkshire Terrier, com pelagem sedosa que lembra cabelo humano. Do ponto de vista da genética populacional, 20 gerações não são nada, um erro estatístico. Nesse período, com acasalamento comum, é impossível garantir a transmissão estável de dezenas de traços recessivos complexos, sem perdê-los no cruzamento seguinte. Se os criadores simplesmente cruzassem parentes próximos para fixar a forma rapidamente, inevitavelmente esbarrariam na depressão por endogamia. Na quinta ou sexta geração, os filhotes nasceriam em massa estéreis, cegos, surdos, com defeitos no sistema imunológico. A natureza sempre impõe um bloqueio rígido a mudanças tão rápidas dentro de uma espécie fechada e restrita. Mas as raças inglesas não degeneraram em meio a sofrimentos. Pelo contrário, fixaram-se solidamente e passaram a se reproduzir com uma estabilidade fenotípica fenomenal. Ainda mais impressionante é a sincronia das mudanças internas. O galgo não recebeu apenas um esqueleto aerodinâmico, mas também um coração enorme, com volume pulmonar aumentado, capaz de bombear quantidades colossais de oxigênio. Como é possível, por seleção visual, sem raio-x nem ultrassom, sem conhecimento sobre mutações de órgãos, sincronizar a densidade óssea e o desenvolvimento do músculo cardíaco em 40 anos? A probabilidade de que as mutações ósseas necessárias coincidam por acaso com as mutações de órgãos necessárias ao longo de 20 gerações tende a zero. Os esqueletos parecem ter sido projetados numa prancheta de desenho. E, se é um projeto, ele tem autores. E esses autores não eram camponeses, de forma alguma. A história oficial da sinofilia começa em 1873, quando na capital do Império fundaram o primeiro Kennel Club. Eles nos apresentam isso como uma inocente associação de amantes dos animais. Mas nas listas dos fundadores, não há nenhum camponês, pastor ou guarda de caça. Nas origens, estavam exclusivamente representantes da alta aristocracia, condes, lordes, políticos influentes e membros de lojas fechadas. Os homens mais ricos, mais instruídos e mais poderosos do século, que possuíam recursos financeiros,
científicos e administrativos praticamente ilimitados. Até aquele ano, na história mundial, simplesmente não existia o conceito de padrão de raça. Ninguém antes tinha pensado em medir o comprimento da cauda com precisão de milímetro, calcular o ângulo de inclinação das orelhas, regulamentar o volume da caixa torácica. E de repente esses cavalheiros começam a descrever e patentear, de forma obcecada, com pedantismo maníaco, formas biológicas de seres vivos. Eles não estavam apenas criando cães. Eles se comportavam como se estivessem registrando direitos autorais sobre máquinas biomecânicas recém-inventadas. O acesso ao clube era rigorosamente fechado para meros mortais. Uma parte considerável da documentação, dos livros de registro e dos registros sobre a origem dos padrões mais anômalos até hoje, é mantida em segredo ou declarada irremediavelmente perdida em circunstâncias misteriosas. Alguns pesquisadores acreditam que esse sigilo sem precedentes se explica por um detalhe. Os aristocratas não criavam novas formas do zero em suas propriedades. Eles as reuniam, baseando-se em conhecimentos alheios, há muito esquecidos, cuja origem ficava a milhares de quilômetros da nebulosa Londres. De onde essa elite entediada tirou de repente conhecimentos tão perigosos? A resposta aparece no mapa do Império. O século XIX foi o auge do Império Britânico, cujos tentáculos militares e comerciais alcançaram os cantos mais fechados e antigos do planeta. Expedições coloniais estudavam, extraíam e se apropriavam metodicamente de artefatos inestimáveis da Índia, do misterioso Tibete, do Antigo Egito e do Oriente Médio. Oficialmente, acredita-se que os pragmáticos ingleses eram atraídos apenas por ouro, especiarias, algodão e novas terras. Mas e se o butim mais valioso e secreto fossem arquivos antigos, bibliotecas ocultas de templos destruídos, manuscritos em línguas mortas, papiros e tábuas de pedra com conhecimentos médicos e biológicos de eras desaparecidas? Há razões para acreditar que tratados chegaram às mãos de sociedades fechadas de Londres, textos que descreviam não rituais místicos, mas instruções anatômicas secas. Imagine. Um oficial encontra num templo abandonado ou nas catacumbas sob as areias egípcias um pergaminho que os melhores linguistas traduzem à noite, em gabinetes trancados de Oxford. Um texto com descrições detalhadas de como manipular carne e osso, como contornar as barreiras protetoras da espécie e reprogramar o organismo em nível celular. E aqui está a intriga. A cronologia das conquistas coloniais, década após década, coincide com a cronologia da explosão biológica nas exposições. As tropas voltam de mais uma expedição com porões cheios de valores confiscados, e na Inglaterra, na mesma hora, como por um golpe de bisturi invisível, registra-se uma nova leva de cães geneticamente anômalos, que a Europa nunca tinha visto. Muitos lordes criadores eram colecionadores apaixonados de textos antigos. Trancavam-se em propriedades vigiadas com canis isolados por meses a fio. Fragmentos da correspondência deles indicam, indiretamente, soluções químicas e métodos estranhos de intervenção em embriões, mais protocolos de engenharia do que conselhos de criador de gado. E o clube virou a cortina de fumaça perfeita. Transformar experimentos perigosos num hobby de prestígio e fazer a sociedade admirá-los. Mas se houve intervenção, ela tem que ter deixado rastro no próprio DNA. E o rastro foi encontrado. Quando, no início do nosso século, os cientistas pela primeira vez decifraram completamente o genoma do cão doméstico, esperavam ver a árvore evolutiva habitual, uma cadeia suave de mutações acumuladas, confirmando a formação lenta das raças ao longo dos séculos. Mas o que se acendeu nos monitores dos analisadores fez os biólogos moleculares recuarem. Descobriu-se que todas as raças puras modernas passaram por um colapso genético criado artificialmente, que na ciência se chama efeito gargalo. Na natureza, esse gargalo só surge quando uma espécie enfrenta um apocalipse. Queda de meteoro, era do gelo, erupção de supervulcão, ou uma pandemia total que elimina 99% dos indivíduos, e a espécie inteira se espalha de novo a partir de um punhado miserável de sobreviventes.
carregando nos genes a marca clara dessa catástrofe. Pois bem, o pool genético dos cães foi comprimido exatamente assim, e não há milhões de anos, mas precisamente entre 1850 e 1890. Mas o paradoxo é que não havia nenhuma era do gelo na Europa naquele tempo. Pelas ruas de Londres, Paris e Berlim, corriam milhões de vira-latas saudáveis, com a mais rica diversidade genética. Não existia necessidade natural de estreitar o pool genético. Então, como foi que toda essa massa biológica fervilhante foi descartada de uma vez, e a fundação da sinofilia foi passada por um filtro microscópico? Parece uma limpeza sistemática do código antigo. Os criadores das raças isolaram e bloquearam de propósito o acesso da genética natural do lobo aos seus protótipos. E, olhando mais de perto os nucleotídeos, encontram uma anomalia ainda maior. Nos cães de exposição de raça pura daquela época, faltam os marcadores de transição. Aqueles anéis de crescimento, de mudanças suaves. As fronteiras são bruscas, cortadas. Os genes do comprimento da mandíbula ou do formato das orelhas parecem ter sido grosseiramente, mas com precisão, recortados com tesouras químicas de um cromossomo e inseridos em outro. A ciência fica em silêncio sobre isso por medo. Admitir a edição artificial significa admitir que os aristocratas possuíam algo que mal estamos dominando hoje. E então, nasce a conclusão para a qual todos os fatos apontavam ao mesmo tempo. Os cães não foram criados. Esse termo simplesmente não se aplica ao que acontecia nas propriedades fechadas. Eles foram remontados a partir de projetos genéticos antigos, encontrados no Oriente, o legado de uma civilização altamente avançada, que existiu muito antes dos primeiros sumérios e das pirâmides. Das areias do Egito e das cavernas do Tibete, não foram extraídos feitiços de sacerdotes, mas algoritmos bioquímicos rigorosos, tabelas matriciais e coordenadas precisas de edição. As elites receberam uma linha de montagem pronta. A partir daí, tudo funcionava como montar um armário complexo seguindo o manual. Havia a matéria-prima básica, um lobo comum ou um cachorro de rua. E havia o algoritmo passo a passo. Bloquear tal cromossomo, ativar tal gene recessivo adormecido, alterar o equilíbrio químico no estágio inicial do embrião. Os experimentadores apenas seguiam meticulosamente os antigos mapas tecnológicos, despertando passo a passo fragmentos de um código esquecido que dormia no DNA canino há centenas de séculos. Foi por isso que, em meros 40 anos, obtiveram um leque matematicamente impossível de animais, sem mortandade em massa das amostras. Eles não inventavam mutações do zero, mas desempacotavam soluções do passado, já prontas e aperfeiçoadas. Por que os antigos escolheram a carne como suporte? O metal enferruja e se desfaz em alguns milhares de anos. A pedra se desgasta pela erosão. E os suportes digitais se desmagnetizam sem energia. O único recipiente que garante sobreviver a um cataclismo planetário, a uma era glacial e a milênios de barbárie é a célula viva, que se autocopia constantemente. O genoma é um pendrive eterno e perfeito, com capacidade de memória inesgotável. E cada raça, na antiguidade, provavelmente era uma ferramenta específica. O bacê, de corpo alongado, era uma sonda para túneis subterrâneos. O bulldog, de focinho achatado e mordida indestrutível, era uma pinça hidráulica viva. O galgo, um projétil autoguiado com aerodinâmica perfeita. Os lords, por sua vez, desempacotavam esse arquivo às cegas, como crianças que montam brinquedos engraçados com as peças de um motor alheio. E se, a partir desses projetos, foi tão fácil remontar os cães, surge uma pergunta que faz o sangue gelar. Quem mais poderia ser montado a partir dos mesmos projetos criptografados? Os cães, com todos os seus paradoxos, crânios achatados, patas encurtadas, anomalias esqueléticas, poderiam ter sido apenas um campo de treinamento. Um local de teste básico, onde pesquisadores ambiciosos verificavam cautelosamente se os algoritmos encontrados funcionavam de fato.
E quando o código adormecido se descompactou obedientemente em carne viva e quente, quando os mecanismos funcionaram impecavelmente, surge a pergunta verdadeiramente gelada: em quem essa ferramenta foi aplicada em seguida, já com experiência e confiança acumuladas? Olhe para a história oficial da nossa própria espécie com a mesma lógica biológica fria, e você encontrará exatamente os mesmos vãos escancarados e inexplicáveis. Por centenas de milhares de anos, o Homo sapiens correu pelas florestas primitivas com uma lança de pedra, quase sem se distinguir dos outros primatas. E suas ferramentas rudimentares não mudaram por milénios. Então, em um único e insignificante instante histórico, ocorre um salto colossal e totalmente inexplicável. De repente, começamos a erguer metrópoles de pedra, inventar sistemas de escrita complexos, calcular com precisão as órbitas dos planetas, realizar cirurgias delicadíssimas no cérebro. A ciência clássica nunca explicou esse avanço acelerado de forma convincente, escondendo-se timidamente atrás de argumentos sobre os benefícios do trabalho coletivo. Mas e se a nossa história for exatamente o mesmo experimento genético de alta tecnologia, conduzido a partir de instruções prontas, de um passado distante e esquecido? A mesma assinatura, longa estagnação, seguida por uma explosão instantânea e inexplicável de capacidades, como se alguém tivesse descompactado um código pré-escrito. Olhamos para o cachorrinho adorável ressonando no sofá e vemos um bichinho de estimação divertido, mas diante de nós está, talvez, um fragmento vivo de tecnologias perdidas, impresso pelas mãos dos lordes londrinos. E se mãos estranhas já montaram um cão a partir de um projeto antigo, a pergunta mais honesta e mais perturbadora é esta: a partir do projeto de quem fomos montados nós? Houve coisa, mas nem tudo foi contado. Inscrevam-se. À frente, o que os livros didáticos calaram.